Segunda-feira, matemática. Vamos calcular? A professora do terceiro ano B da Escola Esperança pediu para seus alunos colecionarem tampinhas. Ela propôs para seus alunos algumas situações problemas. 1. Resolva as situações problemas a seguir e registre em seu caderno como você fez para resolvê-las. A. Marina tem 44 tampinhas e Carlos tem 34. Quem tem mais tampinhas, Marina ou Carlos? E quantas tampinhas tem a mais? B. Isabela tem 26 tampinhas e Pedro tem 10. A mais que ela. Ó. Ela tem 26, mas o Pedro tem 10 a mais que ela. Quantas tampinhas tem o Pedro? C. Bruno tem 55 tampinhas e Renata tem 13. A menos, olha, aquele era mais, esse é menos, ó. 55 menos 13. Que ela. Quantas tampinhas tem Renata? A Aline juntou 16 tampinhas vermelhas, 10 azuis e 20 brancas. Quantas tampinhas a Aline juntou? Todas, hein? As vermelhas, as azuis, as 16, mais as 10, mais as 20, tá bom? 2. Ana escreveu números em cartões e os colocou em uma sequência, mas não preencheu os 2 últimos. Veja o que ela fez e diga quais são os números que podem estar escritos nesses cartões. Explique sua resposta. Olha, do 18 ela passou por 21. Ó, 18, 19, 20, 21. Ó, 19, 20, 21. Quantos a mais? Depois 21, 22, 23, 24. Ela está indo de quanto em quanto? Ó, é só ver, ó. 19, 20, 21. Conta nos dedinhos e vai depois acrescentando aqui. Ana continuou a escrever o número em cartões e a formar sequências. Escreva os números que você considera que deve ser inseridos em cada um dos cartões em branco, tá? Ó, 54, ela pulou para 59, 55, 56, 57, 58, 59. Aí vai contando os dedinhos, vê de quanto em quanto ela está pulando e continua. De que forma está sendo feita essa contagem? Qual é o maior número e qual é o menor? Agora aqui também, ó, 60 já foi para 66, depois para 77. Conta nos dedinhos e coloca lá. De que forma está sendo feita essa contagem, de quanto em quanto, pulando, e qual é o maior número e o menor. Terça-feira, língua portuguesa. Observe as imagens a seguir e responda as questões. Tá aqui, ó. Vão ler, ó, tá vendo, ó? Tá aqui as imagens. Vocês vão ler, né? As imagens, depois vai responder aqui. Quais são as palavras que apresentam o uso do tio? A famosa cobrinha, lembra? Em cima? Então, vai colocar as palavras que tem tio. Escreva as palavras nas quais usamos a letra M no final da sílaba, hein? Não é no final da palavra, é no final da sílaba. Olha, ó, uma sílaba. Bu, outra sílaba. Lã, outra sílaba. Cia, tá? Ambulância. Can, ó, final da sílaba. Pô, outra sílaba. Então, vocês vão escrever aqui. Antes de quais letras foi utilizada a letra M? Ó, vai procurar aqui qual a letra que veio antes, né?
E a letra N foi utilizada antes de quais letras, né? Ó, a N, ó, de quais letras, certo? Vamos ler balão antambulância. Ao pronunciarmos essas palavras em voz alta, o que percebemos em comum entre elas? Ó, balão, ambulância. Nas palavras que há um sinal gráfico til, quais vogais foram utilizadas? Né, aqui, ó. Quais vogais foram utilizadas? Você sabia? Manchete é o título de uma notícia de um jornal, revista ou portal, escrita em letras grandes e tem o objetivo de chamar a atenção do leitor. A manchete é um tópico importante da notícia, pois serve não só para atrair a atenção do leitor, possibilitando conhecer objetivamente o assunto abordado, mas também fornecer-lhe informações para que ele faça predições a respeito do tema. Então, a manchete serve para chamar atenção e também o leitor chama a atenção do leitor, ele vai ler e toma conhecimento do assunto. Observe o texto e responda, ó. Choca. Somos, olha a manchete, 7 bilhões de pessoas. Aí vem, todas as letras estão em tipo bastão, quer dizer, está toda maiúscula. Como são essas letras, maiúsculas ou minúsculas? Em que lugares você costuma observar esse tipo de letras? Qual é a primeira palavra da manchete? Com que letra ela começa? A letra é minúscula ou maiúscula? A palavra joca está escrita de que forma? Ó, toda, essa assim, ó. Toda maiúscula, né? Toda bastão. Bom, quarta-feira, Ciências Humanas e História. Você sabia que o mais valioso quadro brasileiro foi pintado por uma mulher e que o primeiro livro feminista do país foi escrito lá em 1832? Sabia que já existia um partido republicano feminino e que ele foi fundado em 1910, antes mesmo que as mulheres terem direito ao voto? Sabia que uma brasileira já foi a mulher mais bem paga dos Estados Unidos da América e que teve mulheres indo para a frente de batalha durante o colonialismo? Época em que os portugueses estavam no nosso país, as mulheres brasileiras sempre contribuíram com a história do Brasil. Observe a imagem a seguir e responda as questões. Ó, ela é a autora e a pintora brasileira mais valorizada da história, o Abapuru, que ultrapassa os 2,5 milhões de dólares, né? É a Tarsila do Amaral, ela. Você já sabia que as mulheres brasileiras contribuíram tanto com a história do nosso país? Escreva o nome de uma mulher que você admira muito e explique por quê. Geografia, paisagem. Quando você abre a janela e observe a rua ou o que houver ao redor da sua casa, você está diante de uma paisagem, esteja no campo ou na cidade. Você observará elementos que podem ser naturais ou construídos pelos seres humanos. Os elementos naturais numa paisagem são, por exemplo, as árvores e outros tipos de plantas que não foram cultivadas pelas pessoas, os rios, os solos, etc. Já os elementos da paisagem que foram construídos pelos seres humanos são chamadas de humanizadas, culturais ou mesmo artificiais. São as casas e os edifícios,
as ruas, entre outros. Então, sempre quando a gente abre a janela ou sai, a gente vê paisagens, né? Que ela pode ser naturais ou construída pelos homens, né? Então, e pelos seres humanos, né? São os edifícios e as ruas, né? Então, a paisagem pode ser natural ou humanizada, quando é feita pelo homem. Observe as paisagens e depois responda as perguntas. Ó, 1, cidade europeia. 2, a praia, certo? E 3, o campo. As paisagens acima são iguais? Qual a paisagem tem mais elementos construídos pelos homens? Das paisagens apresentadas, qual é a sua preferida e por quê? No seu bairro, há mais elementos da paisagem natural ou humanizada? Quinta-feira, Ciências da Natureza. Ambiente e locomoção dos animais. Podemos classificar os animais de acordo com o ambiente em que eles vivem e a sua forma de locomoção, de andar, né, de se mover. Os animais que vivem em terra firme são chamados de terrestres. Eles se locomovem andando, correndo, saltando, rastejando ou voando. Os animais que vivem nas águas dos rios, lagos e mares são chamados de aquáticos. Eles se locomovem principalmente nadando. Alguns vivem parte da sua vida em ambiente aquático e parte em ambiente terrestre. Eles conseguem se locomover nos dois ambientes. Então, agora vamos responder. Escreva na tabela o nome dos animais e tipo de locomoção de acordo com os ambientes que ele vive. O cavalo, o leão, o peixe, a arara e o jacaré, o crocodilo. O terrestre vai colocar aqui, terrestre e aquático aqui e só aquático aqui, tá bom?